Bem-vindos, sejam todos bem-vindos e bem-vindos ao terceiro dia do Paint. Eu sou a Júlia, coordenadora do evento aqui em Santa Rita do Sapucaí. O Paint faz um brinde à ciência, trazendo as pesquisas para a sociedade de uma maneira descontraída. Que todos tenham e façam um Paint sensacional. Viva a ciência! Gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores pelo apoio, a Vivavox, a Postdoc e Pastelzinho Corporation. Também agradeço ao Prointec e à Prefeitura pela força na realização do evento. Eu passo agora a palavra para a Larissa e para a Mirella, que vão falar sobre biomateriais e regeneração tecidual. É de vocês a palavra, meninas. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Eu sou a Larissa, eu faço doutorado lá na Unifei, eu sou formada em engenharia biomédica e eu tenho mestrado na área de materiais para engenharia. E a Mirella, ela também é formada em engenharia biomédica e ela faz mestrado lá com a gente na Unifei também. E hoje a gente vai explicar um pouquinho sobre biomateriais e regeneração tecidual. Mas assim, como é um assunto mais complexo, a gente pensou em dar uma visão bem ampla, bem simples do que é, o que a gente faz no laboratório, para vocês entenderem mais ou menos como é o nosso trabalho. Então eu vou começar... Mentira, a Mirella vai começar falando aqui e já a gente volta. Bom, comentando aqui um pouco sobre biomateriais, os biomateriais eles podem ser de origem sintética ou natural e eles são materiais que entram em contato com o sistema biológico e desempenham funções de regeneração ou substituição de tecidos ou órgãos lesionados. Então, nós temos os biomateriais que são biocompatíveis. Esses biomateriais são o marca-passo, próteses, implantes e também lentes de contato. Temos também os biomateriais biodegradáveis ou bioreabsorvíveis, que após um certo tempo em contato com o tecido, eles acabam sendo degradados. Um bom exemplo de se comentar é fios de sutura, que podem ser biodegradáveis pelo próprio corpo humano e não é preciso uma outra intervenção para a retirada desses fios de sutura. E temos também os biomateriais com bioatividade. Eles têm propriedades de formar tecido sobre a superfície de um biomaterial e também estabelecer uma interface capaz de suportar cargas funcionais. Então, os biomateriais eles englobam uma equipe multidisciplinar. Ele é um pouco complexo em sua fabricação e engloba tanto profissionais de ciências materiais, engenheiros, químicos, biólogos e também médicos. Bom, gente, eu vou falar um pouquinho sobre a engenharia de tecidos e a medicina regenerativa. Então, o que é a engenharia de tecidos? Ela é uma sub-área da área de biomateriais que estuda a restauração e a cicatrização de tecidos danificados com o uso dos biomateriais. O que acontece? Na regeneração tecidual convencional, o paciente ele depende de tecidos doados de outros pacientes para fazer o reparo do tecido lesionado, ou é feita o enxerto, que é quando você retira uma porção do tecido do próprio paciente e implanta no local onde está lesionado. Como isso leva muito transtorno para o paciente e tudo mais, a gente tem a síntese de órgãos e tecidos artificiais. Então, a título de curiosidade, eu coloquei aqui que o mercado de engenharia de tecidos está em constante crescimento, né? E em 2019 movimentou cerca de 9,3 bilhões de dólares e a expectativa desse crescimento é para 26,11 bilhões de dólares em 2027. Esse constante crescimento se dá por causa da conscientização das empresas Peraí, só um minutinho, gente. Todd, para com isso. Conscientização das empresas em
parar de usar animais, né, como teste e começar a fabricar tecidos e órgãos artificiais para poderem fazer os testes de cosméticos e de medicamentos. Mirella, pode passar, por favor. Aí, bom, uma das técnicas, né, para fazer esses biomateriais, né, implantáveis, nessa parte de engenharia de tecido, é a parte de bioimpressão, que nada mais é que a impressão tridimensional, com auxílio do computador, que a gente tem um software que modela o tecido, né, o órgão que você quer imprimir, e através de células e hidrogéis é feita a impressão no modelo que você quer. Então você dimensiona a geometria, tamanho, toda a configuração e a impressora imprime o órgão ou o tecido. Mas a gente tem aqui outras aplicações, que é a parte de drug delivery, que é a liberação de fármaco, onde você tem alguma doença e você quer tratar, então você tem essa parte, esses dispositivos são feitos para liberar a droga no tecido lesionado. Aí também nós temos a parte de scaffolds, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que são estruturas para a gente criar um tecido novo. Também temos a parte de cicatrização de feridas, que é onde a gente coloca uma membrana, né? Essa membrana também é feita pela impressora 3D, pela bioimpressora, e ela é colocada sobre a ferida e esse processo acelera a cicatrização do tecido lesionado, da pele lesionada. A gente também tem a parte de bioimpressão de órgãos artificiais, o que já é bem complexo, mas existem muitas startups brasileiras que estão no caminho para imprimir órgãos artificiais. A gente também tem a parte de impressão de alimentos, que é muito interessante, principalmente por causa dos impactos ambientais e também por causa, né, do pessoal dessa cultura veganismo e tudo mais. Então, hoje em dia, já é possível imprimir num laboratório carne, né, e com a textura e com o sabor muito semelhantes à carne animal. Também temos bioimpressão de modelos, né, para testes de fármaco para Covid-19. Então, além do fármaco, tem também a bioimpressão de órgãos que simulam como que o vírus se comporta dentro do organismo. Então, já tem estudos onde foi impresso um pulmão artificial e como que esse vírus, né, fez como que ele se comportou em contato com as células pulmonares. E por último, mas não menos importante, temos também a parte de engenharia de tecidos para tirar essa parte de testes em animais. Então, hoje em dia, como eu falei no slide anterior, as empresas estão voltadas para acabar com essa parte de teste em animais e fazer outros testes in vitro ou nesses tecidos artificiais. Até porque em certas etapas dos testes, os animais já não se comportam, né? O organismo dos animais não se comportam como o nosso organismo. Então, acaba sendo até melhor, porque o tecido impresso, né? Ou o órgão impresso, ele mimetiza exatamente as funções do nosso órgão e do nosso tecido. Mirella, pode passar para frente. Bom, aqui eu coloquei o processo de bioimpressão. Então, como que é feito esse processo de bioimpressão? O primeiro passo é fazer uma análise por imagem, né? Então, é feito um raio-x ou uma ressonância magnética do órgão lesionado. Aí, a segunda parte é fazer esse redimensionamento da estrutura. Então a gente vai ver o tamanho, vai ver como que é a estrutura interna, se é porosa ou não, a geometria. Então aqui no caso eu coloquei o exemplo do osso, né? Como se fosse uma impressão de uma estrutura óssea.
O terceiro passo é escolher qual tipo de material, de biomaterial, que vai ser utilizado para construir esse novo órgão, né? E daí aqui no caso eu coloquei como exemplo um polímero, que é muito utilizado na parte, né, de biomateriais, são os biopolímeros. Já na etapa 4, tem a diferenciação celular. Então a gente vai colocar em contato, né? Vai colocar para imprimir. Na bioimpressão, as células fazem parte da bioimpressão. O que acontece? A etapa 4 e 5 são conjuntas. Além existe o polímero, ele é formado, ele é sintetizado e ele fica como se fosse uma tinta. Só que além desse polímero, também é colocado as células em conjunto. Então, quando vai fazer a impressão do tecido, do material, ele imprime o polímero para fazer a estrutura mais a célula, para incentivar o crescimento. E além das células, né, tem também os fatores de crescimento, moléculas, proteínas, elas são todas adicionadas no momento da impressão. E aqui na etapa 6, a gente tem 3 vertentes. Aqui, a letra A, você pode colocar o material já bioimpresso direto no organismo, né? Na letra B, você faz a maturação. O que significa isso? Você deixa o tecido ou o órgão que você acabou de bioimprimir para ele acabar de se produzir. Você coloca ele em bioreator, então as células vão trabalhando, mas tudo isso fora do organismo. E também temos a terceira opção, que é a parte de cultura in vitro. Então, o biomaterial, né, impresso, vai para a parte de cultura, e aí a gente trabalha com células de cultura. Então, a gente quer trabalhar com as células com o osso, então são as células de cultura óssea, os teoblastos, osteoclastos. E aí a gente analisa o crescimento da célula na estrutura que foi impressa. A Mirella pode passar, por favor. Agora, o que a gente consegue fazer no laboratório? São os scaffolds, né, que a gente chama de matrizes tridimensionais. O scaffold nada mais é que uma estrutura de sustentação para o crescimento da célula. É como se o scaffold, né, ou arcabouços, né, como o pessoal fala aqui no Brasil, é como se ele fosse o esqueleto para a estrutura tecidual ser formada. Então, aqui eu vou passar um vídeo só para explicar como que funciona um scaffold. Deixa eu só... Mirella, eu acho que você vai ter que parar seu compartilhamento. Aqui. Deixa eu colocar aqui o vidinho. Bom, aqui eu vou colocar o vídeo. A gente tem uma estrutura óssea lesionada, né? Aqui, eu não sei se dá para vocês verem, tem uma lesão. E aí, a gente vai inserir esse scaffold, né? Que depois dele produzido, ele é inserido no tecido lesionado, essa estrutura branca porosa que é a estrutura do osso. Então, o scaffold ele tem que sintetizar a estrutura da forma mais fiel possível para a célula poder se ancorar e se ambientar e crescer e fazer com que cresça o tecido. Então, aqui os osteoblastos, né, se aderiram à parede celular. E com o passar do tempo, as células, né, um conjunto de células viram o tecido, e o tecido é formado e a lesão foi reparada. Então, é isso que a gente faz no laboratório. A Mirella, se quiser voltar à sua apresentação, pode voltar. Deixa eu fechar minha transmissão aqui. Mirella? Tela? Não, sua tela não está sendo compartilhada.
Tá aparecendo? Não, tipo, nem veio pra cá, como se você não tivesse clicado no ao vivo pra transmitir. Agora veio. Agora Eu foi. cliquei pra abrir, beleza, funcionou. Aí, gente, peraí. Aí nessa imagem aqui, do lado, né, da imagem do vidinho, a gente tem um scaffold produzido de verdade em laboratório. Então, vocês podem ver que a estrutura dele é bem similar à estrutura do osso interior, né? A parte interna do osso, que ela é toda porosa, toda... como se fala? Ela tem que ter uma certa rugosidade também para a célula ancorar. E essa parte dos poros é para facilitar a vascularização das células, né? Então aqui a gente vai ter passando sangue, que vai estar trazendo todos os nutrientes para poder ajudar no crescimento tecidual. Mirella, pode passar, por favor. Aí, como que a gente faz esses scaffolds no nosso laboratório? A gente desenvolveu uma impressora 3D, só que essa impressora 3D, ela tem algumas coisas diferentes das impressoras convencionais. Então, a gente trabalha com duas técnicas em uma só, que é a eletrofiação e a impressão 3D. A eletrofiação, que é essa primeira técnica, ela consiste em você colocar uma solução, né, um polímero, no caso, a gente escolhe o polímero, dentro de uma agulha, e nessa agulha a gente aplica um potencial muito alto, né? A tensão varia de 10.000 volts a 40.000 volts, mais ou menos. E a gente tem uma base coletora, aterrada. O que acontece? Quando a gente aplica esse potencial, a tendência, né, é os elétrons da solução polimérica, eles ficam todos positivos. Então, como tem lá embaixo a placa aterrada, eles vão ser todos atraídos para a placa. E nesse processo, né, que é chamado de cone de Taylor, são formadas fibras. Elas são nanofibras, elas são fibras muito fininhas e elas se depositam de forma totalmente aleatória na base aqui no coletor, né, onde a base é aterrada aqui. Bom, o que a gente fez? A gente colocou esse sistema de eletrofiação dentro da impressão 3D. Então, a gente tem um sistema de movimentação de X, Y e Z para a gente conseguir fazer esse scaffold, né, utilizando a eletrofiação, só que tridimensional. Então, a gente quer que ele tenha uma certa geometria e uma certa altura. E aqui no final eu coloquei, né, os scaffolds formados, e eles são formados dessa forma, né, aleatórios, e a célula ama essa bagunça. Ela adora crescer nesse tipo de ambiente. E, voltando, a gente tem que simular em laboratório todas as condições para a célula poder crescer. Então, a gente tem que simular se é célula óssea, então a gente tem que simular o osso poroso, se é cardíaca. Então, a gente tem que estudar como que funciona o tecido cardíaco para a gente poder simular a estrutura para o crescimento celular. Mirella, pode passar, por favor. E o polímero que eu uso para fazer esse tipo de scaffold é o polímero que chama polifluoreto de vinilideno trifluoretileno. É um trava-língua. Então a gente já chama ele de PVDF-TRFE. E por que ele, né? Ele é um polímero biocompatível, super biocompatível, alta flexibilidade, boa estabilidade mecânica, química e térmica. Se eu não me engano, a estabilidade térmica dele é acima de 400 graus Celsius. E o mais importante é que ele tem uma alta atividade piezoelétrica. Tá, Lari, mas e aí? O que é essa atividade piezoelétrica? Mirella, passa pra frente, por favor. Pra gente entender, né, por que esse polímero foi escolhido, eu tenho que explicar para vocês o seguinte: o nosso osso, ele possui atividade piezoelétrica, né? O que é isso? Quando você estimula, né, quando você estressa o osso, né, através de alguma tensão mecânica, o osso, aí acontece esse efeito piezoelétrico. Ele responde através de cargas elétricas. Então, como vocês podem ver no desenho, o osso ele possui
moléculas portadoras de carga. Então, o que acontece? Essas moléculas, elas levam para a superfície óssea os dipolos. E esses dipolos, né, são responsáveis por atrair as células ósseas. Então, os dipolos positivos, se eu não me engano, eles atraem os osteoclastos e o dipolo negativo atrai os osteoblastos. E isso acelera muito o processo de regeneração tecidual. Então, por isso que eles falam que o osso é um dos órgãos que se regeneram mais rápido. E outra coisa, essa parte de piezoeletricidade também tem a ver com um canal de sódio e potássio que a gente estuda, de polarização e hiperpolarização. Então, toda a parte eletrofisiológica, né, que acontece ali no osso, auxilia na regeneração do tecido. E é por isso que esse polímero foi escolhido, o polifluoreto de vinilideno trifluoretileno foi escolhido, porque ele também apresenta essa atividade. Então, quando a gente passa, né, estressa o polímero, ele responde com carga elétrica. E da mesma forma, o contrário também é válido, né? Quando a gente estimula ele eletricamente, ele responde com alguma deformação mecânica. E pode passar, Mirella. E agora a Mirella vai falar um pouquinho sobre o material dela, que ela também faz o uso de polímeros e ela também utiliza a mesma técnica que é aquela parte de eletrofiação com a impressora 3D para produzir o material dela. Aqui comentando um pouco sobre os polímeros condutores eles são conhecidos como semicondutores orgânicos. Isso porque ele possui as características macias, mesmas características dos polímeros convencionais, mas também apresentam características dos semicondutores inorgânicos, como as propriedades elétricas e ópticas. Esse material, esse polímero condutor, ele vem sendo muito utilizado principalmente na fabricação de novos biomateriais, devido a ser um material mais leve, um material que é de fácil síntese e também de baixo custo. Aqui eu trouxe para apresentar para vocês o polipirrol, até o polímero que eu utilizo na minha pesquisa. O polipirrol ele é formado pela polimerização do pirrol e ele vem sendo muito utilizado principalmente em estudos com biomateriais devido à sua boa biocompatibilidade. Aqui comentando um pouco sobre os polímeros condutores na regeneração nervosa, a regeneração nervosa ela faz parte aqui do sistema nervoso e o sistema nervoso ele é responsável pelos estímulos externos sensitivos e pelo movimento do corpo humano. E o sistema nervoso, quando acontece aqui uma lesão no axônio do sistema nervoso, o processo de regeneração ele falha. Então, no sistema nervoso, o axônio ele não consegue se regenerar sozinho. Porque isso acontece também que há uma perda dos prolongamentos. Então, os neurônios eles ficam sem nenhuma ligação com outras células. E com isso, há uma perda da função, seja uma função sensitiva ou uma função motora. E quando acontece essa lesão no axônio, aqui apresentando na terceira imagem, nós temos os astrócitos, que são células que vão se proliferar e migrar para esse local onde acontece essa lesão. E essas células elas vão ocupar os espaços deixados pelos neurônios mortos e pelo axônio também danificado. E vai cicatrizar. Essa cicatriz, ela sela o local, a principal função dela é selar esse local e reduzir a infecção, protegendo os tecidos ao redor dessa lesão. Porém, ao fazer essa cicatriz, ela vai fazer uma barreira física e molecular. E por isso os axônios eles não vão conseguir crescer. Então é por conta dessa cicatrização, essa barreira física, que os neurônios eles não conseguem, os axônios não conseguem se regenerar. Então nós precisamos criar materiais que sejam capazes de ligar essas extremidades. E principalmente, deixa eu só ver se está passando a minha apresentação. Estão conseguindo ver minha apresentação? Sim. Sim. Ah, perfeito.
Então, nós precisamos criar novos materiais que ligam essas extremidades nervosas e, principalmente, que funcionam como uma fonte orientadora para guiar os sinais elétricos e promover esse crescimento regenerativo. E, para isso, como a Lari comentou, nós precisamos criar andaimes ou nanofibras por esse processo de eletrofiação, e esses andaimes eles precisam fornecer o suporte mecânico e também permitir o crescimento das neurites. E principalmente eles têm que combater o crescimento interno daquele tecido fibroso, daquela cicatriz, para que não aconteça o impedimento da conexão dos axônios. Só que esses andaimes, além de ser composto por polímero condutor para enviar esses sinais elétricos, eles também precisam ter moléculas bioativas. E para que essas biomoléculas, elas proporcionam uma maior afinidade de ligação e uma maior adesão celular. E é basicamente isso, a apresentação. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, e alguém possui alguma dúvida? Gente, obrigada. Desculpa pelo meu gato passando pela apresentação, pelo meu cachorro latindo no meio. Desculpa, gente. Problemas do ao vivo, problemas das lives. Gente, o Bueno, claro que pareceu ali, eu né? vi ele é um tchuco. Sou fã demais dessas duas pesquisadoras fantásticas. Quando crescer, quero ser igual a elas. Falou, né, Felipe? Crescer. Ah, Bueno. Gente, se ninguém tiver perguntas, eu vou ver se a menina já quer entrar, porque vocês fizeram rapidinho, fizeram meia hora só. Deixa eu Tá ver bom. Que aí se bem que na verdade não, eu vou encerrar a live, porque o pessoal sabe que é 8h30 o horário dela. Se eu começar ela agora, o pessoal vai chegar atrasadinho no meio da apresentação. Por não ter começado, acho que por não ter começado exatamente às 7h30 também, o pessoal também me mandou mensagem falando, nossa, não vai ter hoje? E acabaram... Teve gente que não veio, mas 11 pessoas estavam assistindo aí. Eu vou salvar esse vídeo depois e deixar ele cortadinho só com o nome de vocês. E aí, se vocês quiserem passar para quem quiser assistir ou usar esse vídeo depois, fica só o vídeo separadinho da outra palestra. Ah, perfeito, Júlia. Mas eu vou encerrar a live aqui e aí às 8h30 eu abro a outra. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Eu, por ser engenheira biomédica, gostei bastante da apresentação. Depois a gente pode até conversar sobre isso aí, que eu larguei a função, mas só oficialmente, né? Eu continuo fazendo algumas pesquisas, o Bueno tá sempre aí falando coisas de engenharia biomédica também. Bueno, é top. Gente, se alguém tiver alguma dúvida, né, quiser mandar e-mail pra gente, quiser conversar sobre, estamos aí também. Vocês deixaram o contato de vocês na tela falando nisso? Porque acho que não deixaram. A gente deixou na apresentação. Ah, deixou na apresentação? Tá certo. Na Então, última tela. Na última tela tem o e-mail. Beleza. Aí na hora que o pessoal vê o vídeo... Aí a Fernanda apareceu. Vocês têm algum exemplo do que já está comercialmente sendo usado nos tratamentos atuais? Menina, tem infinitas coisas. Assim, porque a gente fica muito dentro da área acadêmica. Então, assim, na parte comercial, vou falar pra você, comprou, tá comprando, peraí, só um minuto. Cara de brava dele. Desculpa, gente. Assim, eu não sei te falar na área comercial, mas na área de pesquisa tem infinitos scaffolds, sabe? Então, assim, é por isso que é legal a gente fazer esse tipo de evento, pra gente poder divulgar, porque o povo não sabe o que a gente faz dentro do laboratório. Então, essa parte é muito triste. E tem muita coisa sendo feita. Foi igual a aplicação da Mirella para neurônio. A minha é para tecido ósseo, mas a gente tem para tudo quanto é tipo de área. A gente tem tudo para tudo quanto é tipo de coisa. E se você quiser, eu sei de 2 empresas que são startups brasileiras que elas fazem essa parte de tecidos e órgãos artificiais. Uma chama Tissue Lab e a outra chama BioEdTech, se eu não me engano. Tanto que um slide meu aí eu tirei de uma apresentação dessa BioEdTech.
eles trabalham com engenharia de tecidos e órgãos artificiais. E, tipo, tem uma que fala que a tendência deles, né, a expectativa deles é para que daqui a 10 anos eles tenham impresso um coração artificial. Então, assim, é muito legal saber, sabe, que tem empresas brasileiras que estão desenvolvendo esse tipo de tecnologia, né, que a gente acha que é tão além daqui da nossa realidade, mas não. Né, a gente consegue produzir em laboratório isso dentro das universidades brasileiras. Sim. Desculpa, Legal. Fernanda, não sei se eu respondi a sua pergunta, né? Você queria saber comercializada, né? Não sei, menina. É que a gente vê tanta E o que pesquisa. vale- Eu vi uma pesquisa uma vez de um cara que tava tentando fazer um rim, e eu fico imaginando, o rim, ele é 100% funcional, né? Parece que cada partezinha do rim, Gente, ele é funcional, né? Fico imaginando como é que vai conseguir realmente, velho, imprimir. é muito complexo. Gente, é um negócio muito complexo. Por isso que vocês têm que dar valor na gente. Que a gente se acaba de estudar. A Priscila falou muito legal. E comentando também, para chegar até o mercado leva muito tempo, né, Lari? Porque Exatamente. o processo em si é muito difícil. Exatamente. É um processo muito complexo. Foi o que a gente falou. A gente faz o biomaterial, aí depois a gente tem que passar para, por exemplo, eu fiz lá um scaffold para tecido ósseo. Tá, mas como é que eu vou saber se tá funcionando? Eu tenho que fazer teste in vitro ou in vivo, o que eu não gosto, né? Mas tem muitos pesquisadores que fazem. O in vivo é mais barato do que o in vitro, por incrível que pareça. Então, aí depois que você faz os testes, aí, né, existem outros testes mais para frente que são necessários para até você conseguir colocar o seu material no mercado. É tipo da vacina, que como, né, a vacina, a pandemia foi muito pão, né? A gente viu, o negócio foi um caos total. A produção da vacina foi muito rápida. Mas até eles conseguirem chegar no produto final, que é a gente, é porque tem muito dinheiro envolvido também, né? E era uma coisa que todo mundo queria, então foi uma coisa muito rápida. Mas são inúmeros testes até chegar na gente, que é o consumidor final. E a questão da vacina, acho que já tinham algumas vacinas que eles conseguiram pegar e utilizar também, né? Essa pesquisa de vacinas em si já era feita há muito tempo, né? E aí, somando todas essas coisas que você já falou, mais essa questão de já ter de onde começar, né? Eles conseguiram fazer essa vacina mais rápida. É porque, se eu não me engano, já tiveram outros vírus do mesmo tipo do coronavírus, né? Uhum. Então, já tem ainda bem, né, gente? Porque senão, imagina. Mas a Fernanda falou ali que ela trabalha numa empresa que nasceu de uma pesquisa. Foi exatamente o que aconteceu. O mercado demoraria muito para absorver a tecnologia da pesquisa. Então, os fundadores decidiram abrir a empresa. Perfeito. No São caso, as né? startups Vamos da fundar vida, uma empresa, né? Lari. Era o que a gente queria fazer, né? Mas, assim, é complicado. Precisa de um investimento, né? A gente precisa de um investimento inicial. Não temos dinheiro para abrir uma startup, mas é isso mesmo, gente. E eu super apoio, porque senão a gente não vai para frente. Gente, se vocês precisarem de ajuda para começar a startup, tirando a parte de organização e tudo mais, eu posso ajudar. E eu acho que se vocês conversarem com o Inatel, já que a Lari até é ex-aluna... A Mirella, você formou no Inatel também? Sim, essa é a minha dúvida. ex-aluna também. Porque se a gente conversa lá na incubadora, né, eles têm umas pessoas especializadas em buscar essa parte de investimento, né? Às vezes, Olha, bom no saber. tempo que eu fiquei lá, porque eu tive a minha empresa de impressão 3D, né, lá dentro. Uhum. E depois eu trabalhei na Dagor, que não era minha, mas eu trabalhei nela. Então, assim, eu percebo que tem as pessoas lá dentro que realmente entendem. Tipo, sabem onde ir atrás. O governo dá esse dinheiro, às vezes as pessoas não sabem como conseguir, né? Tudo bem que diminuiu muito o investimento, isso a gente sabe. Que teve muito corte de bolsa, muito corte de investimento em pesquisa, né? Mas eu sei que Sim. a FAPESP, ela tem uma parte de incentivar startups, né? Ela te dá uma quantidade, né? Ela te dá um dinheiro para você fazer e você passa por várias fases. E, assim, é muito legal. Só que o problema é que a FAPESP é só no estado de São Paulo. Então, a gente que está em Minas, né? Como a gente é da Universidade de Itajubá, a gente não conseguiria entrar
no programa da FAPESP. A Fernanda falou da FAPESP ali, inclusive. Ela falou que a FAPEMIG aqui em Minas Gerais, né? Então, aí eu FAPEMIG. não sei se a FAPEMIG tem algum tipo de programa desse tipo, mas o da FAPESP é muito bom. Se eu não me engano, eles, acho que na segunda fase, eles dão até coisa de 1 milhão para você desenvolver o seu produto e colocar ele no mercado. R$1 milhão. Então, assim, é um bom incentivo, né, gente? Olha só. Pequeno incentivo. Se bem que reais tá tão, né? Mas olha, ainda assim. Né? E tipo assim, olha, aquela impressora que a gente produziu no laboratório. A Fernanda falou que vocês iam ir pra São Paulo. Ela tá morando em Campinas agora. Uns 2, 3 mil reais. Te cortei. Não, imagina. E assim, tem outras, daquela impressora que a gente fez no laboratório, eu já vi que tem uma feita na China que é coisa de tipo $200 mil. E a gente gastou tipo $3 mil pra fazer. No máximo, né? No máximo. Claro que ela não está linda e maravilhosa, né? Tem que passar todo aquele outro processamento pra ela ficar com uma cara bonitinha, apresentável. Mas assim, dá pra você fazer as coisas por um preço, né, muito mais acessível. Dá pra você levar a tecnologia. As impressoras que a gente fazia, inclusive a Natel comprou uma, né, da empresa que eu tinha lá, a Fábrica 3D, V3D. E a gente gastava, tipo, conseguia fazer com um valor legal e tinha, ela é perfeita, né? Não sei se você já viu as peças impressas, que ela ficava muito bom. Então. A qualidade ficava muito boa, a resolução e tudo mais. Mas eu tava falando que a Fernanda falou pra você ir, vem pra cá, que ela mora em Campinas hoje. Fernanda. É a Fer. É a Fer. Linda. É a Fer. Então, Fer, nossa, minha filha, eu quero muito vir pra cá, vir pra São Paulo. Estou em São Paulo, inclusive, mas não estou trabalhando aqui, né? Quem sabe um pós-doc. Quem sabe um pós-doc. Mas, gente, é isso. Eu agradeço muito a participação de vocês. Eu vou encerrar aqui e depois eu deixo o vidinho salvo e passo pra vocês o link pra compartilhar. Obrigada, Ju, pela oportunidade da gente estar aqui expondo nosso trabalho. Obrigada por todo mundo que parou e assistiu a gente, né? Duas doidas falando aqui, nervosas, o negócio não funcionou, é gato matando, é cachorro latindo. Então, sua cara de brava aí na tela foi sensacional. Problemas técnicos. Não faça meme da minha cara, obrigada. Gente, obrigada. Beijo pra vocês. Um beijo. Boa noite, gente. Daqui 10 minutos eu abro a live de novo, pessoal que tá aí no chat. Eu vou abrir da próxima, às 8h30. Eu quero assistir a live dela. Beleza. Muito